Bom, para a gente entender que a seção do condutor da fase pode ser maior, a seção do condutor de neutro pode ser maior do que a condutor de fase, você sabia isso? Então a gente tem que imaginar o seguinte, quando num circuito elétrico trifásico, com neutro, ou um circuito com duas fases e neutro, se a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 33%, a corrente que circula pelo neutro em serviço normal é sim superior à corrente das fases. Então você sabia que a corrente do neutro pode ser superior do que a corrente da fase, fazendo com que a seção do neutro seja maior do que a fase? Isso é possível? É, se a componente de terceira harmônica e suas múltiplas for superior a 33%. A seção do condutor neutro pode ser determinada calculando-se a corrente no neutro sobre a seguinte forma. A corrente no neutro é igual ao fator de correção de harmônica FH vezes IB, onde IB é a corrente de projeto, que vai ser igual à raiz quadrada da corrente fundamental I1 ao quadrado, mais II ao quadrado, mais IJ ao quadrado, mais IN ao quadrado, onde II, IJ e N são as correntes de harmônicas. Então, a corrente de projeto agora passa a ser a raiz quadrada da corrente fundamental, mais a corrente da terceira harmônica, da segunda harmônica, tudo ao quadrado, como mostra aqui. Então, é possível, sim, que a seção do condutor de neutro seja superior à seção das fases. Por quê? Quando existe componentes harmônicas superior a 33%. Agora, para a gente finalizar esse Você Sabia, o FH é o fator pertinente e ele é dado por essa tabela aqui abaixo, né? E ele está relacionado em função da taxa da terceira harmônica e do tipo de circuito. Se o circuito é trifásico com neutro ou se o circuito é bifásico com neutro. Então, na falta de uma estimativa mais precisa da taxa de terceira harmônica esperada, recomenda-se a adoção de um FH igual a 1,73, no caso de circuito trifásico, com neutro, e 1,41 no caso de circuito com duas fases e neutro. Aqui, essa tabela foi extraída da NBR 5410, o anexo F, que define a taxa de terceira harmônica, se é circuito trifásico com neutro ou se é circuito bifásico com neutro. E aqui a gente tem os valores de FH. Aqui do lado tem, só relembrando para vocês, a frequência fundamental, a frequência de terceira harmônica, quinta harmônica e assim sucessivamente. Portanto, você sabia que a seção do neutro pode ser maior que a seção da fase? Claro, agora você já sabe, pode sim. Para maiores detalhes, entrem no canal e assistam a aula A75. Essa aula mostra com mais detalhes a influência das harmônicas no dimensionamento dos condutores. Um abraço. A sobrecarga, na verdade, em um circuito elétrico de uma instalação elétrica, ela ocorre quando a intensidade da corrente ultrapassa o valor da intensidade nominal do disjuntor daquele circuito da instalação elétrica. Então, sobrecarga é quando ocorre uma circulação de corrente superior à corrente nominal do disjuntor. Quando isso ocorre, o disjuntor dispara por sobrecarga.
não é? O disparador para sobrecarga, a maioria dos disjuntores, mini disjuntores de baixa tensão, eles disparam para sobrecarga em 1,45 da corrente nominal. Visto que a função do disjuntor, quando especificado adequadamente, é proteger sobrecarga, né? Proteger a instalação elétrica contra sobrecarga e também proteger o utilizador, o equipamento ali conectado. Então, a sobrecarga é quando a corrente naquele circuito, naquele disjuntor, ultrapassa a sua corrente nominal. Aí vocês vão lá na minha aula de disjuntores, né, como funcionam os disjuntores, vocês vão ver que a corrente nominal de atuação do disjuntor para sobrecarga é em torno de 1,45 da corrente nominal. Se o disjuntor e o condutor não estiverem especificados corretamente, existe risco dessa sobrecarga produzir um curto-circuito e um princípio de incêndio. É o que mais acontece. Então, a sobrecarga pode sim provocar curto-circuito e um incêndio, caso o disjuntor e os condutores estejam especificados de forma inadequada. Como podemos prevenir? Como podemos observar e prevenir, fazer uma manutenção para verificar essa sobrecarga? A técnica de termografia, ela permite avaliar a sobrecarga. Aqui eu tenho uma instalação elétrica, alguns disjuntores, com os condutores de PVC. Os condutores de PVC trabalham em regime contínuo até uma temperatura de 70 graus. Nessa imagem termográfica, vocês podem observar no ponto quente aqui que a temperatura é superior a 70 graus. Isto é o quê? É a sobrecarga. E essa sobrecarga, ela poderá, sim, produzir um princípio de incêndio, né? Danificar os condutores. Vocês podem observar aqui que a temperatura chega a 83,2 graus. Aqui você já pode observar, nesse disjuntor a qual a temperatura está elevada, já ele começa já a aquecer, o disjuntor já está bem aquecido aqui, só que esse condutor, juntamente com o disjuntor, eles estão especificados de forma incorreta. Então, a sobrecarga, ela deve ser analisada, deve ser entendida, né? E deve ser observada a sua existência, identificado qual é esse motivo. Caso isso não ocorra, você tem um risco de curto-circuito e incêndio. Obrigado a todos e um abraço para vocês. NBR 14136 de 2002 é a norma técnica responsável por tomadas, tá? Então ela é responsável por tomadas e plugs. É uma norma estabelecida em 2002 para os novos padrões de tomadas e plugs. Essa norma, ela fixa as dimensões de plugs de características nominais residenciais, né, de 20 até 20 amperes. Então, tomadas até 20 amperes. As tomadas de 20 amperes são tomadas que devem permitir a inserção de plugs de 10 amperes e 20 amperes. E as tomadas de 10 amperes não devem permitir plugs de 20 amperes. Então, a norma que estabelece a questão de tomadas e plugs no padrão novo é a NBR 14136. Então, ela fixa as dimensões de plugs e tomadas de característica até 20 amperes, 250 volts. Tá? Se vocês observarem aqui, nós temos uma tomada no padrão novo. Sempre à esquerda, eu tenho a conexão do condutor de neutro.
E à direita eu tenho a conexão do meu condutor de fase. E no pino central eu tenho aqui a conexão do meu condutor de terra. Então, à esquerda, neutro, à direita, fase, e no pino central, o terra, para tomadas monofásicas. Aqui, qual a diferença de uma tomada de 10 amperes para uma tomada de 20 amperes? A diferença está no diâmetro do pino interno dessa tomada. Aqui, ó, esse pino interno aqui da tomada. Tomadas de 10 amperes têm um diâmetro interno desse pino de 4,3 milímetros, mais ou menos 0,2 de variação. E as tomadas de 10 amperes têm o diâmetro desse pino interno de 5 milímetros, mais ou menos 0,2. Isso conforme estabelece a NBR 14136. Portanto, a NBR 14136 é responsável por estabelecer as dimensões das tomadas no novo padrão. E aqui é o plug que você utiliza para fazer a conexão nessa tomada. Essa tomada de padrão novo, ela aumenta a segurança. Por quê? Porque ela vai encaixar melhor os pinos até, na verdade, encaixar de tal forma que esses pinos não vão ficar aparecendo como nas tomadas antigas. Então, aumenta a segurança. Outro ponto importante em relação a observar isso aqui, que vem definido na tomada, é que alguns equipamentos são sensíveis à inversão do neutro com a fase. Portanto, neutro do lado esquerdo para tomadas monofásicas e a fase para o lado direito. Agora veja aí, na prática, como identificar neutro, fase e terra em uma tomada estabelecida pela NBR 14136. Pessoal, então vocês estão vendo aí uma tomada no padrão novo, né, da NBR 14136. Esse pino que eu estou apontando aqui para vocês é o condutor de neutro. Esse pino aqui do meio é o condutor de terra. E esse pino aqui à minha direita é o condutor de fase. Então, sempre à esquerda o neutro, à direita a fase para tomadas monofásicas. Vocês podem observar, essa tomada aqui é uma tomada de 10 amperes, cuja diferença está na seção interna desses pinos aqui. Então, nós temos o neutro do lado esquerdo, a fase do lado direito. Aí, nós vamos conectar a tomada nesse modelo novo, né, cujos plugs são esses indicados aqui, ok? Isso é regido pela NBR 14136.